Fisiologia Vegetal, professora da Unemate, né? Da UFMT, Agroecologia, a parte nessa organização da família ou da agricultura, coordena também o projeto Gaia. Esse projeto Gaia que vai ser objeto da fala dela, tá? Marcos como nosso mediador, e ele fala um pouquinho antes de você fazer a sua palestra principal, sua fala principal, ok? Fique à vontade. E nós temos também aqui um cronometrista, tá? Fica de olho neles. Então, vamos de novo, né? Obrigado, Rafaela, por ter aceitado o convite. Outra pessoa também que eu sempre recorro bastante quando eu preciso de ajudas técnicas, orientações. A professora Rafaela tem desenvolvido um projeto magnífico, né, junto com a Embrapa também, né, e outros parceiros locais, lá na região de Sinop, né, a Empaer também está junto, né, e a gente fez questão de convidá-la, né, para vir falar um pouco de um assunto que, às vezes, a gente acredita que esteja muito distante, né, quando a gente fala da agricultura familiar, né, de técnicas agroecológicas, de chegar num cultivo certificado, né, em orgânico, né, para a gente ter selos diferenciados, né, ter mercados diferenciados, e mais do que tudo isso, né, disponibilizar para a sociedade um produto com bastante qualidade e que protege também, né, a saúde das pessoas, porque é um produto seguro. Ela tem desenvolvido, né, esse projeto Gaia há mais de 5 anos, né, a gente vem acompanhando, né, os desafios que ela e a equipe dela lá na UFMT, a Embrapa, né, também, bastante forte, tem tido, né, ao longo desse tempo, e a gente tem, assim, um grande case, né, que está influenciando não só a micro-região ali de Sinop, mas também já começou a irradiar para outros cantos do estado, que é um estado gigante, né? Então já tem resultados dos trabalhos aqui do projeto Gaia, que influenciou a região sul do estado, a Baixada Cuiabana, entre outros, né? E a nossa equipe da Empaer lá, dos extensionistas, tem também acompanhado e disseminado bastante esse tipo de técnica que pode ser aplicada em várias cadeias de valor. Então, queria te passar a palavra, ela está sozinha para falar por 30 minutos, então dá para ela falar bastante coisa. Obrigado, Rafael. Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Obrigada, Marcos, pelo convite. Não vou ficar me estendendo muito, que ao longo da apresentação vou continuar fazendo os agradecimentos aí. Bom, para iniciar, eu gostaria de já divulgar a nossa rede social, Projeto Gaia 2019. Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é comunicar o que a gente está fazendo. Então, é importante que nós possamos prestigiar, né, todos os trabalhos, as redes sociais aqui. Né, embora, né, professor, que nos antecedeu, nós não ficamos... O primeiro, Valdizar, né? Nós não ficamos só nas redes sociais, né? E aí a gente vai mostrar um pouquinho desse nosso trabalho, mas é importante para divulgar e comunicar o que a gente faz. Bom, eu vou contar uma historinha, já passei um monte aqui sem querer, bem rapidinho, sobre de onde que surgiu esse projeto, né? Então, projeto Gaia, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade. Ele iniciou, né, claro que nós já tínhamos bons exemplos lá em Sinop, vou falar um pouquinho desses bons exemplos, Projeto Canta Sol, o pessoal da Unemate. Mais uma vez, há 12 anos, quando cheguei em Sinop, fui ao mercado, comprei uma couve, e ela chamava Couve São Paulo. Aí eu fui perguntar para o repositor, né? Eu falei, por que essa couve chama Couve São Paulo? Ele falou, porque ela vem de São Paulo. Eu falei, gente, eu vou comer uma couve que vem de São Paulo? Então, aquilo ali começou a trazer, né, uma certa, como que eu posso dizer, um descontentamento por estar numa região agrícola considerada celeiro do mundo, mas a couve vinha de São Paulo. Percorria aí cerca de 2.600 quilômetros, aí a gente compra, se não come 2, 3 dias, já é um desperdício, né? E a gente contribui com um desperdício de alimentos que é muito grande. Bom, e aí...
nós começamos uma reflexão. Eu, um outro professor da UFMT, professor Gustavo, e o professor Denisaldi, de Sinop, da Unemate, campus de Sinop. Nós começamos, né, num cafezinho, pensar na oferta de alimentos em Sinop, né? E a gente falou, imagina como que vai estar a produção e a oferta de alimentos aqui em Sinop daqui 10 anos. Será que vai existir agricultura familiar ainda? A couve, que é uma folhosa, vem de São Paulo, imagina o resto. Né? Então, a gente começou a ter essa preocupação. E outra pergunta, quem que está produzindo o nosso alimento? Quem produziu essa couve? Né? E eu gosto, quem já assistiu, né, minhas apresentações, eu sempre trago um prato de comida. Isso aqui é para a gente pensar, né? Todos nós, eu espero que todos tenham almoçado aqui, né? Para a gente possa fazer uma reflexão diária. Tem comida na nossa mesa? Quem está produzindo? Como está produzindo? Por que isso para a gente, às vezes, é tão insignificante? Né? Então, é com essa reflexão, com essas, que nós iniciamos lá em 2019 o Projeto Gaia. Tá? Outra reflexão que a gente traz muito para todas as famílias, o extensionista Tiago Tombini, ele traz bastante isso, de a gente pensar o número de escolas municipais, estaduais, a quantidade de crianças que tem nesse estado, que pode se beneficiar pelo PENAI, por exemplo. Né? Mas a gente faz a reflexão, qual desses dois produtos está mais presente na sua mesa? Esse aqui custa em torno de R$2, ultraprocessado. Né? Essa aqui hoje, se for no mercado, está em torno, lá em Sinop, chega a R$10, R$11 o quilo. É um preço justo para o agricultor? Se ele estivesse recebendo isso, seria ótimo. Né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, a gente precisa conversar sobre essas relações de valores. E o que a gente está fazendo com a nossa saúde. Né? E aí a gente sabe, não vou me ater a isso, mas a gente tem vários estudos, né? Os produtos ultraprocessados matam 27 mil pessoas por ano. Né? Um dado muito recente para a nossa reflexão. E aí, por que, então, trabalhar com a agroecologia? E aí, trazendo muita abordagem do professor Rambo, porque a agroecologia, ela não está pensando só naquela produtividade. Ela é uma ciência, né, uma disciplina científica, uma abordagem de prática, de saberes, que pensa o todo das propriedades. Ela, a partir dos agroecossistemas, que são os sistemas onde a gente produz alimentos, ela consegue amarrar todos esses temas aqui. Então, a agroecologia, ela tem as dimensões de ética, solidariedade, saúde e soberania alimentar, a escala de produção. Não é apenas para subsistência, precisamos organizar, né, essa cadeia social, política. Não é política partidária, tá, pessoal? Isso aqui é política pública. Quem trabalha com agroecologia está lá batendo na porta. Cadê o PENAI? Cadê o PA? Economia. Eu vou precisar de um pouquinho de água depois. Economia ambiental, financeira, energética, enfim. É por isso que nós optamos. Obrigada. Desde 2019, por trabalhar com a agroecologia. Tá? Bom, e aí trazendo bem rapidamente, já se falou muito sobre a agricultura familiar, mas tem um dado aqui que nos preocupa muito. Em 11 anos, a agricultura familiar perde 9,5% dos estabelecimentos e 2,2 milhões de postos de trabalho. Então, a nossa agricultura familiar está encolhendo. E eu pergunto, quem vai produzir aquela comida que estava lá no nosso prato hoje, na hora do almoço? Fica a reflexão. Ao mesmo tempo, outro dado importante aqui, de toda a área produtiva, né, que tem produção no Brasil, 77% do território é não familiar. Apenas 23% familiar. Por outro lado, dentro desses 23%, a gente tem 77% de agricultores familiares. E aí, quando a gente pensa na fatia dos bilhões
que vem, por exemplo, pelo Plano Safra, qual que é a fatia dessa agricultura aqui? Que corresponde a 77%, né, das áreas dos estabelecimentos de agricultura no Brasil. Tá? Então, eu estou trazendo algumas questões para nos ajudar aí a entender um pouquinho as falas anteriores e o nosso projeto. Outra questão que nós abordamos muito, tema polêmico, mas a gente precisa falar sobre isso, tá? A estimativa de câncer no Brasil. Então, temos aqui Centro-Oeste, campeão de câncer de próstata. Meu sogro faleceu de câncer de próstata. Temos também câncer de mama. E aí, um dado... Opa, acho que eu pulei aqui. Vou voltar rapidinho. Acho que eu tirei. Tinha um dado aqui falando que aqui no Mato Grosso nós teremos aí milhares, né, infelizmente, de diagnósticos de câncer nos próximos anos. Então, precisamos falar urgentemente sobre isso, os riscos que os agricultores familiares têm quando usam, muitas vezes isso é real, né, agrotóxicos, enfim, defensivos, muitas vezes sem instrução correta, né? E é por isso que a gente vem trazendo essa abordagem da agroecologia também, porque é um problema de saúde pública, né? E aí tinha, nesse outro slide que eu acho que eu apaguei sem querer, tinha uma informação muito importante. Quando recebem o diagnóstico de câncer, essas pessoas mudam a sua alimentação. A recomendação é por alimentos orgânicos. Por que a gente precisa esperar a doença chegar para ter esse alerta, para valorizar aquele prato de comida do nosso dia a dia? Né? A gente vive nessa correria, e aí, quando a gente fica doente, tem que dar uma reviravolta. Ah, não, agora eu tenho que comprar lá da feirinha, daquele agricultor que eu conheço, que não usa agrotóxico. Mas antes, não despertou para essa realidade. Tá? A partir disso, então, tem muitas outras questões, mas para a gente não se alongar tanto, trazemos aqui para vocês, eu não sei se todos conhecem, mas são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Instituído pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 2015. E nós, enquanto, né, apoiadores da agricultura familiar, a agricultura familiar, ela colabora de forma muito concreta em vários desses objetivos, mas em especial no objetivo 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Tá? Então, quem tiver maiores informações, podem buscar lá no Google depois. E aí eu apresento para vocês um dado de uma pesquisa que nós realizamos durante a pandemia. A pesquisa era sobre produção e consumo de alimentos orgânicos e agroecológicos aqui no Mato Grosso. 2 resultados rápidos. 99% dos consumidores de Mato Grosso, aqui foram quase 900 pessoas entrevistadas, querem consumir produtos orgânicos e agroecológicos. Tá? 93%, tá, dos agricultores familiares gostariam de aprender técnicas de manejo agroecológico ou orgânico. Então, isso aqui é um dado para nós, enquanto pesquisa, essencial para a gente pensar as políticas públicas, pensar a terra agroecológica, né? E aí eu deixei em vermelho aqui, que todas essas instituições precisam engajar a formação de profissionais para trabalhar nessas áreas, que é um gargalo que a gente tem. A gente estimula, mas quem está formando esses extensionistas? E aí, tem vários estudos, tá? Da FAO, das Nações Unidas. Que siglas são essas, Rafaela? São instituições no mundo que trabalham com agricultura há séculos, podemos dizer, e hoje elas trazem isso aqui para a gente abertamente. A agroecologia é essencial para o futuro da humanidade. Por quê? Porque ela aborda todas aquelas dimensões que a gente apresentou anteriormente. Não é só produtividade, é a questão
da produção como um todo, da comunidade, da cidade, do estado, do país. Bom, falando, né, a partir de tudo isso, foi por isso e muito mais que iniciamos, então, o Projeto Gaia, e eu vou apresentar aqui para vocês alguns resultados, indicadores e produtos, tá? Esses indicadores, produtos e resultados que eu vou apresentar, gostaria só de fazer um parêntese. Em 2020, nós fomos contemplados com o edital do REM Mato Grosso, e essa foi a virada de chave para nós do Projeto Gaia, tá? Que compõe, hoje eu ia falar mais para frente, mas é uma parceria, né, de execução com a Embrapa, o NEMAT e Escola Técnica Estadual de Sinop. E agora a Empire também, nossa grande parceira. Então, tudo isso aqui só foi possível, pessoal, porque recebemos o apoio do programa REM. Então, enquanto Projeto Gaia, seremos eternamente gratos a esse programa, que ele continue e seja duradouro, porque essa foi a virada de chave que nós tivemos. Até então, quem é professor aí, quem é servidor público, sabe que a gente tira dinheiro do bolso para trabalhar. Se a gente tenta fazer extensão, é mais ainda. Então, o REM realmente foi a virada de chave. Tá? Tudo começou, então, lá na UFMT. Isso aqui é uma área que nós temos. Tá? Aqui iniciou com 300 metros quadrados. O Marcos participou do evento lá em 2019, tá? Que culminou com a implantação dessa área aqui, lá na UFMT, onde nós trabalhamos, né, as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Hoje, aquela área de 300 metros quadrados, hoje nós temos praticamente meio hectare dentro da universidade. Essa área aqui é a nossa unidade de referência tecnológica, tem 3.000 metros quadrados, projeto coordenado pela professora Janaína. Nós somos uma equipe multidisciplinar, não fazemos nada sozinhos, né? E o que nós temos lá? Banana Terra, BRS Terranã. Depois do lançamento pela Embrapa e pela Empire, eu acho que nós fomos os primeiros a adquirir essas mudas. A gente ficou no pé do laboratório, lá precisamos, né? Lima ácida Tahiti, adquirida no viveiro da Empire. O pequi sem espinho, que a gente vai enriquecer agora, também vai vir da Empire. Baru, pensando na pequi em Baru, nas espécies da sociobiodiversidade. Já produzimos milho na entrelinha. Mantemos ali adubação verde, plantas de cobertura também na entrelinha. Tá? E aí, ali é um experimento, tá? Com e sem irrigação, e 2 métodos de adubação, padrão e Gaia. O padrão é aquele que os agricultores familiares normalmente fazem, que é o uso de esterco. E aí a gente colocou uma parte, né, no experimento, essa adubação que a gente chama Gaia, que foram as tecnologias que nós levamos para esses agricultores, que eu já vou falar daqui a pouco. E por que isso aqui, com e sem irrigação? Porque muitas vezes a gente chega numa propriedade de 12 hectares e ele tem lá, no máximo, 1 hectare de horta ou de pomar. Os outros 11 hectares subutilizados. A gente falou, vamos pensar numa possibilidade, né, de sistema agroflorestal que, ao longo do tempo, tenha menor demanda de água, por exemplo. Embora seja muito complicado isso aqui na nossa região. Né? Mas a gente quer entender se o manejo agroecológico orgânico ele pode propiciar vantagens, né, num sistema, ou que o agricultor tenha capacidade de caminhar com esse sistema de irrigação ao longo do tempo, reduzindo seu custo de produção. Implantamos 12 unidades de aprendizagem, tá? Em SAF, que é o Sistema Agroflorestal Agroecológico. Aqui, parte da equipe, um agradecimento muito especial ao Diego, engenheiro florestal da Embrapa, ao Oliver, que foi nosso consultor, que o professor Handra, a professora Janaína, nossos bolsistas e ex-bolsistas, o agricultor Marciano. Trabalhamos em parceria com o NEMAT, na parte de geotecnologia. Então, o que a equipe da professora Geografia, da Judite, fez? Ela tinha um raio-x inicial da área, e ela trabalhou o estudo, a melhoria da paisagem da propriedade ao longo do tempo. Então, a gente tem todos esses dados. Aqui,
talvez seja um ponto-chave do projeto, a metodologia de trabalho. Essa foto aqui, para mim, ela representa muito. Foi na pandemia, com muita dificuldade de trabalhar. Essa aqui é a horizontalidade que a gente tem no projeto Gaia. A gente chega lá com troca. Nós queremos fazer troca de saberes. Aqui é o Diego, né? E aí, trabalhando sempre a família agricultora, a família camponesa, tá? E aqui, a nossa sala de aula ao ar livre, com os instrumentos que a gente tem. Ele falando sobre, né, a gente fazendo aqui um planejamento participativo desse SAF, porque nada foi de cima para baixo. Tudo foi participativo, de acordo com a vivência, a cultura e a escolha da família. E aí trabalhamos, pessoal, com várias práticas, né? O planejamento participativo, fizemos análise do solo, preparo, oficinas de produção de adubo orgânico. Não tem como eu chegar para uma família e falar, não, vamos trabalhar com a agricultura orgânica e não prover de conhecimentos ou de formas de fazer ao longo do tempo a substituição desse manejo, tá? Então, a gente trabalhou muito com as formações e as práticas, né, agroecológicas, adubação verde, solo coberto, consórcios, rotação de cultura. Aqui um pouquinho da transformação dessa primeira área, tá? Era uma área próxima ali ao quintal da família, e aí depois, né, da implantação do SAF num sistema de multirão, a gente tem um sistema biodiverso. Tá? Essa foto, inclusive, foi selecionada para compor uma exposição no Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, onde traziam exemplos, né, de famílias da agricultura familiar que conseguem viver no bioma amazônico, aproveitando ao máximo, né, sem trazer degradação. Aqui é um outro caso muito legal que a gente gosta de trazer, propriedade do Marciano e da Teca. Então, lá no início, nós implantamos, pessoal, unidades de aprendizagem. Esse quadradinho aqui tem 500 metros quadrados. Por que é unidade de aprendizagem? Eu estou levando uma prática nova. Eu não posso chegar lá e falar, vamos implantar 1 hectare de SAF? Cara, se eu voltar lá de novo, o agricultor vai querer, né, vai me expulsar dali. Porque é tudo novo. Então, vamos começar com uma pequena sala de aula. Aqui o senhor vai aprender, vai manejar e vai ampliar à medida, né, dentro das suas possibilidades. E aí o Marciano foi ampliando. E hoje ele começou lá, hoje ele tem toda essa área aqui, 1,4 hectare. Tá? E começou lá na salinha de aula de 500 metros quadrados. E aí nós tivemos também um outro apoio da UFMT, e a gente conseguiu enriquecer a área de SAF dele com castanheiras, castanha do Brasil. E qual que era o objetivo aqui? Conectar as propriedades, porque esse é um assentamento da reforma agrária lá em Cláudia, assentamento 12 de outubro, todo brilado, as reservas, tudo. Então, a fonte de castanha deles era na reserva. E é impossível entrar lá, senão eles vão levar um tiro. Qual foi a estratégia? Vamos reflorestar essas áreas, agregando ali um agricultor com outro. Então, aqui são 2 propriedades. No total, nós implantamos 9 hectares de SAF, né, com castanha, e eles enriqueceram depois com pequi e baru. Outra atividade do projeto Gaia é que a gente tem um potencial enorme na agricultura familiar, principalmente orgânica e agroecológica, que a gente tem que explorar, que é o aumento da fertilidade do solo, é o aumento do sequestro de carbono nessas propriedades familiares. Todo mundo fala aí de mercado de carbono, né? Felizmente, isso não chega ou não tem chegado na agricultura familiar como deveria, mas é um grande potencial. Isso quando o recurso fica para a família, né? E não fica aí no meio do caminho. Então, nós fazemos monitoramento de todas essas áreas, avaliando características físicas, químicas e biológicas do solo. Utilizamos uma técnica também muito de baixíssimo custo, chama cromatografia de Pfeiffer. Então, a gente faz esse acompanhamento nas propriedades também. Professora Carmen trabalhou com aquelas famílias que tiveram aptidão, criação de abelhas sem ferrão,
tá? 5 propriedades ganharam as caixas e fizeram todas as atividades de formação, até o final, como que processa o mel. Aqui um outro trabalho que nós fizemos, esse lá na UFMT. Como a gente não usa inseticida, né? A gente trabalha muito a saúde do solo para ter um sistema mais saudável, atrair inimigos naturais, polinizadores. A gente fez um trabalho, né, a monitora Natália, na área de entomologia. O que é isso? Ela colocou armadilhas para capturar insetos, e depois ela e a professora Onice, né, identificaram algumas famílias, e esse trabalho aqui é excepcional, porque a quantidade de insetos que a gente tem benéficos ali, que a gente fala de inimigos naturais, mas eles são amigos, né, é muito grande. Outra atividade que nós trabalhamos, que esse aqui talvez seja um grande gargalo, é a parte de gestão da propriedade. Hoje, se a gente chegar na maioria das propriedades e perguntar qual é a renda do senhor? Ah, não sei, né? Aí a gente começou. Quanto o senhor vende por semana na feira? Tanto. Aí a gente fazia conta. Então, trabalhamos com as famílias com a agenda agroecológica e geramos esse boletim aqui, tá? Depois aí de algum tempo de trabalho. Então, começou aqui de uma forma muito, né? A venda, de vez em quando anotava, de vez em quando não. Estabelecemos com eles, colocar aqui, gente, o consumo próprio. Isso aqui é renda, eles estão deixando de comprar na cidade, né? Comendo ali alimentos de qualidade. E aí, essa é uma família modelo que conseguiu depois fazer bem direitinho, tá? A partir, então, dessas anotações e do aumento da produção das famílias, a gente chega nesse exemplo aqui. De junho a dezembro, 7 meses, a família, quando a gente fala de renda bruta, tá? A gente não conseguiu trabalhar a renda líquida. R$ 4.400. Quando a família se engajou a fazer direitinho, ela chegou nesse valor aqui, considerando o consumo próprio e a comercialização. E eles ficaram chocados quando descobriram que teve um mês aqui que elas consumiram R$ 1.400, porque elas anotavam tudo. O queijo do café da manhã, o pão, o leite, a abobrinha, a couve, chegou a esse valor. Então, foram dados que as famílias ficaram assustadas, elas não tinham nem ideia, né? Ah, professora, mas essa renda aqui ainda é baixa. Gente, mas é maior do que a renda de muitas famílias agricultoras, tá? Para quem não vive essa realidade, se a gente dividir aqui pelos 7 meses, e aí, nesse caso aqui, é a venda de uma feira por semana. A gente sabe que as famílias geralmente fazem 2, 3, 4 feiras, tá? Então, mostrando o potencial que a gente tem de auxiliar nessa gestão, tá? E o impacto que essa renda pode trazer para a família. Aqui é só um exemplo, a gente também quantificou tudo que essa família, essa do boletim anterior, produziu. Chegamos a um número aqui de 55 itens, tá? A diversidade é ótima, principalmente para a segurança alimentar, mas a gente precisa pensar a cadeia de valor. Quem vai ser o carro-chefe? Ou quais os produtos serão o carro-chefe dessa propriedade aqui? Tá? Então, a gente precisa profissionalizar e realmente trabalhar de ponta a ponta, que é um grande desafio. Agora, nessa outra fase do Gaia, nós estamos também com a parceria da Embrapa Hortaliças. Os nossos agricultores orgânicos, eles vão fazer um primeiro ensaio com alho e cebola lá em Sinop, e Cláudia, e Sorriso. Tá? Estamos nos 3 municípios, a Empire, nossa parceira também, porque a gente precisa ter mais produtos, diversificar e ter uma cadeia, né, muito bem pensada aqui. E a gente sempre pensava na cebola. Praticamente todo mundo come cebola, né? E a gente tem um clima propício, solo propício, então a gente vai fazer esse primeiro teste aqui, em parceria com a Embrapa. Resumindo, algumas atividades formativas ao longo dos 3 anos, né, de apoio do REM. A terra agroecológica, embora nós não sejamos extensionistas, mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar, é aquilo, né? Vem
e naturalmente, a gente começa a tentar, né, realmente trabalhar com a extensão. Formação em sistemas agroflorestais, formação em saúde do solo, essa aqui é a nossa base, pessoal. Não é produção orgânica de substituição de insumos, é produção orgânica pensando na saúde do solo, tá? E a gente tem um monte de gente especialista, trouxemos um para a nossa região, ele ficou 1 ano com a gente, tá? Práticas agroecológicas, formação em cromatografia de Pfeiffer, formação, né, em VANT, drone, o pessoal da geografia, formação em produção e qualidade de mel, formação em gestão e produção, e a última que nós realizamos foi em mecanismo da qualidade orgânica, que a partir disso nós iniciamos, daqui a pouco eu falo, né, 2 entidades, 2 organismos com produção orgânica certificada, registrada no Ministério da Agricultura, tá? Aqui é uma foto que representa muito do que foi o nosso projeto, o intercâmbio que nós fizemos de 6 dias, de Sorriso até Alta Floresta, percorrendo 15 propriedades. Nossa, foi sensacional. Então, aqui a gente tinha, é muito legal que os agricultores falavam, eu estou viajando com pesquisadora da Embrapa. Entendeu? Assim, era aquilo que já foi falado, né? Para nós aqui, eles são os heróis. Eles que colocam comida na nossa mesa. E eles estavam admirados de viajar, né, com doutores, de que vale esses títulos, né, se a gente não tem essa interação interpessoal bem estabelecida. Alguns dados complementares, então, para a gente finalizar. Fortalecimento, né? O projeto Gaia, ele tem um intuito também de ajudar a fortalecer as cooperativas e associações. Não existe agricultura familiar sem cooperativismo e associativismo. Se tiver algum agricultor aqui que ainda não participa de nenhuma cooperativa, é urgente, tá? Que se cooperando já está difícil, gente, sem cooperação é impossível, tá? Auxílio na sensibilização e importância de STEDAFP, ou CAF agora, muitas famílias não têm e nem sabem o que é, tá? Melhor entendimento e preparação para acessar as políticas públicas é outra coisa também, que pela dimensão do nosso Estado é muito complicado, às vezes a informação não chega, então muitos não conhecem essas 2 políticas públicas aqui, tá? Iniciamos uma nova, a Coopervia iniciou agora, está caminhando, né? Um novo projeto financiado pelo REM. Iniciamos uma parceria com essa cooperativa também muito especial, que está lá, né, Breno? A gente vai na luta, a Cooperativa da Agricultura Familiar de Sinop. Iniciamos, então, auxiliamos na implantação dessas primeiras organizações de controle social de Sinop e Cláudia. Então, é ali que tem os agricultores orgânicos, tá? O corredor ecológico que a gente já trouxe, 9 hectares. De forma muito direta, nós auxiliamos, né, nas questões relacionadas à segurança alimentar e resiliência climática, por trabalhar com sistemas agroflorestais, e aí estimulamos a terra agroecológica. Aqui nós gostaríamos, né, muito que um dia fosse realidade, que no PENA e no PAA realmente fosse pago, né, o aumento do valor ali até 30%. Sonhamos com isso, para valorizar também esses produtos. Um agradecimento muito especial à Comissão da Produção Orgânica de Mato Grosso. Quem não sabe, temos uma comissão aqui que nos apoia muito. Alguns outros produtos, livros, né, e cartilhas sobre produção de abelhas, né, sem ferrão. Esse aqui é só de bioinsumos. Inclusive, temos agricultores aqui como coautores também na nossa cartilha. Nosso YouTube, nós temos ali vídeos também, tutoriais. Esse aqui é de um curso que a gente fez, tá? Tem tutoriais para produção de 4 bioinsumos. Aqui algumas palestras para quem tem dúvidas sobre a agroecologia também está lá. Compomos agora vai pelo 4º ano, o Pitchbook, né, do PCI, que basicamente resume os projetos aqui do Mato Grosso, que tem potencial de escala e de financiamento,
Então, fomos contemplados também. E aí, para finalizar, gente, onde estamos e onde queremos chegar, né, Marcos? Conversamos sobre isso ontem. Algumas questões aqui, muito rapidamente, para a gente pensar, né, a partir dessa nossa experiência né, da Empaer. Como que a gente pode valorizar essa agricultura familiar? Precisamos começar a pensar em territórios livres de agrotóxico para estimular a produção orgânica, porque 99% das famílias, dos consumidores de Mato Grosso, querem consumir esse produto. Então, a gente tem que trabalhar lá na ponta. Tá? Regularização fundiária, reforma agrária, mas reforma agrária com a terra, com recurso. Tá? Sistemas biodiversos de produção. Eu quero chamar a atenção para esse que está em vermelhinho. Tá? Quem está formando novos extensionistas? É o FMT? É o IFMT? É o NEMAT? A gente quer uma revolução na agricultura familiar, mas a gente está com esses profissionais aqui, grandes heróis desse estado. Eu falo que a Empaer é o tesouro desse estado, sempre falei isso. Quem me conhece lá atrás, quando eu me deparei com aquela couve, São Paulo, falei, meu Deus, tá? Temos que valorizar, mas pensar nisso. Quem está formando esses profissionais? Políticas públicas, a questão da comercialização, sensibilizar os consumidores, tá? E aí, um pouco de tudo que já foi dito, e a questão social. A gente tem que colocar no nosso pedestal essa questão social da agricultura familiar. Tá? Uma mensagem final, né? Na nossa opinião, e de tudo que a gente tem visto aí, a agroecologia, ela não é uma alternativa, ela é o caminho. Né? Depois de ver tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, a questão de alimentos, de clima, é um caminho. Não poderia deixar de agradecer, tenho muito orgulho disso aqui. Essas são as pessoas, as instituições, os projetos, parceiros do Projeto Gaia, desde o início, quando a gente fazia vaquinha para pagar coisa, comprar ferramenta. Tá? E um agradecimento muito especial à Empaer, que eu não sei como vocês conseguem fazer tudo que fazem, porque, gente, só quem está ali na lida, andando 200, 300 quilômetros, vai e volta, chega lá, o agricultor está com depressão, enfim, né, e consegue trabalhar. Então, eu falo, Empaer é o nosso tesouro, vamos valorizar. E agradecendo todos os nossos parceiros, e, é claro, a nossa equipe, todos os nossos monitores, tá? Paulo Tauane, Renan, professora Janaína, André, Natália, enfim, todos os outros que já passaram. E aí deixar mais uma vez a propaganda na nossa rede social, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigada. Tranquilo. Sente-se. Bom, a gente fez questão de trazer esse projeto, que eu acho que nem é mais projeto, isso já virou um programa, né? Que já está com mais de 5 anos e está crescendo, né? Tem uma coisa importante que ela falou aqui que eu queria ressaltar. É super importante que as iniciativas que a gente tem, já vou passar para a pergunta, que elas consigam se disseminar, que elas consigam se multiplicar. E ela citou aqui uma cooperativa que não tinha um protagonismo tão evidente, que agora ela está tocando um projeto sozinha, né? Tem desafios, estão aprendendo ali com os erros também, mas já tem aí um filho do Gaia, né? Vamos falar assim. Então, é muito gratificante saber que um projeto está virando outros, multiplicando. E aí, queria abrir para perguntas rapidamente, eu não sei quanto tempo a gente tem, porque eu acho que ela extrapolou também um pouco. Acho que o nosso colega Leonardo quer fazer uma pergunta. Está me ouvindo? Não, mas faz aí que tem rede social. Opa, eu não tinha visto o microfone aqui. Boa tarde, professora, parabéns. Gaia, né, a deusa criadora da terra, de todos os deuses e deusas. Mas a pergunta é o seguinte, eu vi ali, onde quer chegar, segurança alimentar. No projeto, está pensando em combate à fome na agricultura familiar? Porque
ouvi você fazendo a pergunta se alguém almoçou, e eu tenho um local que eu trabalho, que eu não tenho coragem de fazer essa pergunta. É uma reflexão muito forte. Esqueci seu nome, desculpa. Leonardo. E as pessoas não sabem disso, mas quando a gente traz a estatística da fome, pessoal, grande parte dela está na agricultura familiar, está dentro das propriedades rurais. E aí a gente fala, mas por que não produz, né? Um pé de alface? Vai lá, senta lá com aquela família, toma um café. Você vai sair de lá arrasado. Então, assim, é um problema, por isso que a gente traz, até o título era Segurança Alimentar e Nutricional, porque é urgente. Nós tivemos um relato de um agricultor, que é professor também, quando a gente vai fazer o monitoramento do REM, ele começou a chorar. Eu falei, o que você está chorando? Ele falou, eu estou emocionado, porque antes eu tinha vergonha, eu não produzia nem um pé de alface. Porque ao mesmo tempo que parece que eu estou aqui, eu sabia, eu não sabia, e o tempo... Hoje eu produzo para mim e levo para a escola para distribuir, né, para os alunos, para os professores. Então, é uma temática que às vezes a gente não fala e que nós precisamos abordar, segurança alimentar e nutricional. Infelizmente, a gente não consegue abraçar todo o Estado, mas precisamos pautar isso. E esse é o papel também do Projeto Gaia, trazer esses assuntos sensíveis que muitas vezes são esquecidos, a gente fica muito na parte técnica, né? Mas muito obrigada pela lembrança e que a gente possa pensar nisso. Bom, falando de segurança alimentar, eu gostaria de ver se essa organização de agricultura orgânica, da mesma forma que está fazendo esforços para poder tentar sensibilizar, para tentar produzir alimentos mais saudáveis, não seria bom também tentar estabelecer um comitê técnico multidisciplinar para poder tentar resolver esse problema? Porque a agricultura familiar, ou a agricultura em si, sempre tive problemas. Um dos problemas, em tempos históricos, tá, era a insuficiência do produto durante a época de entre-safras. As indústrias de alimentos que existem nesse país, ou no mundo inteiro, nasceram através dessa necessidade, onde, durante a disponibilidade alta do produto, tinha como fazer uma forma de conservação, porque são produtos in natura que não tem como guardar. E para poder tentar garantir que, durante esse tempo que vai estar esperando nascer outras ofertas, ele tem alguma coisa para comer. Mas, claro que muitas formas de fabricação não deu a qualidade, às vezes, até bom. Mas as indústrias, para poder tentar sustentar a sua profissão, a sua capacidade técnica, a sua colaboração com o setor de produção, tentou fazer também um aperfeiçoamento dos produtos, até gerando produtos para poder ser consumidos sem crítica. Só que a gente nota que, no decorrer do tempo, começou a nascer também produtos especificamente produzidos para poder tentar ocupar espaço no mercado. Um dos problemas que tem, que as tentativas feitas não levou em consideração o efeito que teria na saúde das pessoas. Muitos estão dando problemas porque não foi feita essa parte. E quando está descobrindo isso aqui, depois de algumas até reclamações que estão acontecendo, está sendo feito algumas coisas, mas individualmente assim, não dá, porque eu, pessoalmente, como profissional de engenharia de alimentos, eu acho que teria que ser um comitê, onde a turma que faz orientação alimentar, a turma que faz a produção agrícola, a turma que faz a agregação de valor, para tentar fazer algumas soluções, mas de forma discutida, para poder chegar numa conclusão perfeita. Porque muitas pessoas, até as indústrias, você pode notar, que quando faz um alimento, já traz tudo dentro do padrão de qualidade, com descrição todinha, rotulagem todinha.
Até quanto você pode comer para não ficar gorda? Mas muita gente, às vezes, tão gostoso o produto que fica, em vez de comer um pedacinho só, de acordo com a recomendação, ele come 5. Isso falta, às vezes, de orientação, mas não tem como você superar o desejo da pessoa, quando sente gostoso o produto, ele vai querer comendo. Então, muitos problemas estão surgindo, sim. E muitos problemas podem ser solucionados. Mas a gente nota que, na verdade, até tem algumas fábricas que estão deixando até de fabricar coisas. Daqui a pouco, nem curso de engenharia de alimentos, que é o Haddad que me colocou em pé, eu não sou brasileiro. Questão de tempo. Questão de tempo, a gente vai pedir para abreviar, resumir a pergunta, tá? Sim. Porque a gente tem outro palestrante, tá? Desculpe a intervenção aí na sua colocação. É que você levantou daqui a pouco, eu te conheço muito bem. Desculpe aí. A gente agradece, né, a colaboração, Sim, e eu acho que esse sim. comitê já O que ele frisou legal foi a questão do comitê, que eu acho que é sim. importante estabelecer essa, né? Finalizamos. Eu peço que seja bem breve, que a gente já está com meia hora atrasado, né? E a gente tem ainda mais 2 palestras para finalizar. Olá, boa tarde. 2 não, 3, desculpa. É bem rápido. Professora, parabéns pela iniciativa. Eu queria fazer uma pergunta sobre nossas experiências de estágio. Se você... extensivo ao professor também, da Unemate. Eu percebo que a gente tem conversado mal, estou falando nas estratégias nossas de trabalho de campo. A Impaé é uma ótima escola de formação de técnicos, de extensionistas, né? E eu queria me colocar à disposição aqui para a gente construir uma agenda sobre estágio supervisionado e estágio remunerado também com a empresa, tá? Onde a gente puder fazer, pode fazer uma proposta para a gente, o NEMAT, o FMT, nós precisamos fazer isso, tá? Então, eu queria me colocar à disposição. Se a senhora quiser fazer alguma consideração a esse respeito, fique à vontade. Obrigado. Vamos, com certeza. A gente tem divulgado e sensibilizado isso junto aos futuros profissionais, né? A gente sabe que, estando em Sinop, o pessoal pensa muito em soja e milho, mas precisamos, né, que esse profissional seja valorizado, né? E a Empire, com certeza, nossa parceira. Há 15 dias atrás, uma pessoa até me procurou. A Empire está recebendo estagiários, estágio obrigatório. Eu falei, vamos ver como é que está esse convênio. Então, muito obrigada, vamos, com certeza, encaminhar. Então, para a gente encerrar o tempo estourado aqui, acho que a gente poderia ficar a tarde inteira falando sobre isso, sobre extensão rural, que a gente teve até pouco tempo também, mas agradecer o Geraldo e a professora Rafaela pelos esclarecimentos. Eu que agradeço aí, professora Rafaela, Marcos, né, que ficou como mediador em 2 mesas, quase está reinando aí como mediador. E pedir perdão para o Godfrey, meu grande amigo, aí, por ter cortado ele, que a hora que ele levantou, eu falei, agora o Godfrey vai fazer palestra aí, né? Mas já o conheço há muitos anos, tá? Grande doutor em engenharia de alimentos. Vamos lá agora para a nossa próxima palestra, cadeia de valor do mel, e a gente vai ter 2 palestrantes aí, um vai falar das meliponídeas, né, abelha